Este é a Conexão Futura, entrando no ar ao vivo aqui na tela do seu canal Futura e também no nosso site. Estamos lá, futura.org.br, o espaço na web para você saber tudo sobre a nossa programação. Você está vendo aí já o retorno aqui do nosso programa transmitido em streaming para o mundo todo. E você em casa, já parou para pensar como vai ser a sua aposentadoria? Como você vai viver e como vai pagar as suas contas? Será possível manter o seu atual padrão de vida? E aquela pensão da Previdência Social, será que vai ser o suficiente? Segundo os especialistas, a maioria dos brasileiros só começa a pensar na aposentadoria quando passa dos 40 anos. No entanto, todos deveriam pensar sobre o assunto e, mais do que pensar, planejar e fazer um pé de meia. Quanto mais cedo começar a poupar, mais fácil vai ser. Entre os 50 e os 60 anos de idade, as oportunidades de trabalho em geral diminuem e aí fica mais difícil economizar. A redução de gastos e as mudanças de hábitos de consumo também muitas vezes são importantes, mas, novamente, o planejamento é fundamental. Então, no programa de hoje, vamos discutir quais são as melhores escolhas para quem está se preparando para essa nova etapa da vida. Então, para essa conversa, recebo aqui no estúdio a Lúcia Borges, que é analista de sistemas e professora aposentada. Lúcia, bem-vinda à Conexão, tudo bem? Tudo bem, graças. Também conosco aqui no estúdio está o Marcelo Henriques de Brito, ele é professor de finanças do IBMEC no Rio de Janeiro. Agora, na verdade, a gente estava mostrando o Gerson Lax, que é subcoordenador técnico do Centro de Pesquisas e Estudos do Envelhecimento do Instituto Vital Brasil. Então, Gerson, bem-vindo à Conexão, tudo bom? Tudo bom? Tudo bem. E agora, então, mostro novamente o Marcelo. Marcelo, bem-vindo à Conexão, tudo bem com você? Muito obrigado pelo convite, espero poder ter uma conversa agradável e útil e profícua. Muito bem. E você em casa também é o nosso convidado, então aproveite para tirar as suas dúvidas, participe da conversa mandando mensagens, comentários, opiniões para a gente pelas redes sociais, aproveite aí o Facebook que eu mostro para você agora na nossa tela, facebook.com/canal Futura Oficial. Você já encontra aqui nesse post o espaço para deixar registrado o seu comentário. Você pode curtir, comentar e compartilhar essa postagem. Ou ainda mande mensagens para a gente no microblog, o Twitter, nosso perfil é @canalfutura. E também temos o bom e velho telefone, que é o 0 Operadora 21 2273 5020, disponível para você ligar de qualquer parte do Brasil, os números que estão aí na tela para você. Quando você começa a mandar o seu recado, eu começo o nosso bate-papo aqui. Mais uma vez, bem-vindos três ao Conexão Futura. Quero começar ouvindo a Lúcia, que já está aposentada. Lúcia, você planejou por muito tempo esse momento ou começou a pensar nisso já com uma idade mais avançada? Como foi esse processo aí da carreira até chegar à aposentadoria? Eu comecei a trabalhar com 18 anos e criei uma pasta escrita aposentadoria. E no decorrer da minha vida toda, é lógico que eu troquei de pastas, né? Porque foram muitos anos. Mas eu nunca descuidei dessa parte. E quando já estava próximo de me aposentar, eu dei entrada no que eu tinha do INSS. E aí eu já era funcionária pública federal, juntou e eu consegui me aposentar com 48 anos. Naquela época ainda não tinha mudado, eu me aposentei em 95. Ainda trabalhei até 2001, aí quando vieram os netos eu resolvi descansar e curtir esse momento. Curti porque eu tinha que viajar, que meus netos não moram aqui no Rio, né? Então... E esse momento da escolha da prioridade, né? De passar mais tempo com a família, curtir um pouco mais. Agora, 18 anos é uma idade bem jovem, né? Para você já começar a pensar na aposentadoria. A gente sabe que nem sempre é isso que acontece. Como falamos aqui, as pesquisas mostram que a partir dos 40 é um momento que normalmente grande parte dos brasileiros param para pensar em aposentadoria. Você tinha algum modelo em casa? Alguém incentivou você? Com 18 anos, de onde veio a ideia de começar a pensar em aposentadoria? O meu pai sempre foi muito conselheiro, né? Ele orientava muito a gente, né? Tipo, casamento não é profissão, essas coisas, né? Que antigamente se falava. Então, eu acho que eu segui o exemplo dele, né?
Muito bem. Agora, Gerson, você trabalha com essa questão do estudo de pesquisa, do envelhecimento e muitas vezes acaba aparecendo a preocupação com a aposentadoria numa idade mais avançada, né? Exato. Esse caso da Lúcia, por exemplo, de aos 18 começar a planejar é uma exceção, Uma é raro. maravilhosa exceção, né? Se todos fossem assim, né? Se todos fossem assim, até antes de começar o programa eu estava conversando um pouco com ela, estou impressionado com a capacidade de planejamento e de vida, não é? Organizada para poder ter qualidade no final, quer dizer, já aposentada, porque a longevidade hoje da população torna a todos nós pessoas que vamos ter muito tempo ainda uma vez aposentados. Exatamente. Né? Recentemente saíram os dados do IBGE mostrando que a expectativa de vida do brasileiro chega aí a quase 75 anos em média, né? Pensando de norte a sul do Brasil, em algumas regiões é até maior do que isso, então se aposentando antes dos 50 como a Lúcia, você teria aí 25 anos, é um longo tempo ainda para conseguir curtir a vida. No caso dela e de muitos até os 120, não é como se costuma dizer. E eu ainda desconto a Previdência, né? Ainda tem isso. Sim. Obrigada, mas desconto. Quer dizer, daqui a pouco eu estou me aposentando novamente. De novo, então, mas pegando o mote que você tinha colocado aqui para mim, eu tenho vários exemplos de problemas que acontecem uma vez as pessoas já acima de 60, 65 anos. Não apenas porque não se programaram, às vezes se programaram, mas a renda é uma renda que tem que ser dividida entre outras pessoas da família, ou existe muito uma necessidade também de se pegar esse dinheiro por uma série de vulnerabilidades, pressões, não é, de familiares, e outros enganos que vão sendo cometidos também no próprio planejamento que foi feito antes. Muito bem. A gente volta a falar sobre essas questões dos desvios que podem acontecer aí ao longo do trajeto mesmo de uma pessoa que se planeja. Agora a gente sabe que o investimento, né, quando você começa o quanto antes, lá na frente você vai ter um retorno muito maior. É essa visão que falta muitas vezes, né, Marcelo? De as pessoas conseguirem se programar e verem que lá na frente vão conseguir desfrutar muito melhor se conseguirem poupar um pouco mais e investir nos dias de hoje. Pois é, é importante deixar claro que se planejar é ter uma expectativa, não é prever. Planejar não é sinônimo de prever. Isso nada é garantia de nada. Nada é garantia de nada. É ter uma expectativa e ir monitorando as expectativas. Em outras palavras, o que eu espero e vai vendo se vai se encaixando. E é importante prever, então, que vai deixando aplicado uma certa quantia do seu orçamento para que você, do futuro, tenha, né? E é importante saber em que aplicar, né? E também a quantia é uma dúvida muito frequente entre as pessoas. Normalmente, com base no salário do brasileiro, é o recomendado quanto? 10% para aposentadoria? 5%? 30%? O que você recomendaria para quem está assistindo a gente? E isso é impossível de se dizer de uma forma genérica, não seria até ético, tem o chamado suitability, né? Quer dizer, cada pessoa é uma pessoa, cada indivíduo é um indivíduo. Cada orçamento é um orçamento. Cada orçamento é um orçamento, né? Então, acho que a gente não pode deixar um número fixo, porque realmente há momentos, inclusive, que você é obrigado a gastar mais por uma questão de saúde, por um problema que você tem que ajudar na sua casa, tem que fazer uma obra. Alguma emergência. Então, o que é importante deixar claro, acho que para o público-alvo, é a postura de estar atento a essa questão de que no futuro poderá vir, enfim, ter que ter sempre um colchão, né, para que... O famoso pé de meia, que falava pé de meia. Antigamente. E aí, até, eu não sei se você me permite, tem uma música dos Beatles que eu acho assim fantástica, que é aquela When I'm 64. Quando eu tiver 64 anos de idade. Quando eu tiver 64 anos de idade, que foi uma carta que escreveu, ele tinha 16 anos. Isso aí é planejamento. Quer dizer, aquela música, a letra, e tem a frase principal que diz assim, will you still need me, will you still feed me when I'm 64. Não tenho nenhuma pretensão de ser cantor, né? Mas ele, will you still need me, você ainda vai precisar de mim? Will you still feed me, você ainda vai me alimentar quando eu chegar aos 64? Tem 3 aspectos interessantes nessa mensagem. O primeiro aspecto, que até vem antes do dinheiro, é a pessoa que vai ficando velha, ela não pode ter essa ideia de estar ficando velha. A gente tem que ter projetos. Os projetos dão vitalidade, a gente tem que ter energia, entusiasmo pela vida.
Então, eu acho que isso é o que mantém a gente jovem, até talvez aí o do Centro do Estudo de Envelhecimento. Eu acho que eu tenho 51 anos, tive uma infância maravilhosa, uma adolescência muito bacana, com meus altos, com meus baixos, mas eu acho que eu estou bem com 51 e vou estar sempre... Porque eu gosto de ter projetos. Eu acho que projetos é algo importante. E aí tem esse primeiro ponto. Will you still need me? Você vai precisar de mim? Quer dizer, você está fazendo projetos úteis para a sociedade? Will you still feed me? Você vai me alimentar? É necessidade básica, como é que a gente ter vai pagar dinheiro, né? O alimento, né? Para pagar o alimento, pagar as contas, os remédios. Claro. Não, uma pessoa com mais idade consome remédios, pode ter que ir a médicos, questões cirúrgicas e por aí vai. Voltando ao Paul McCartney, imagino eu que ele, aos 16 anos de idade, não pretendia, mas não tinha certeza que ia chegar aos 64, ele até já passou dessa idade, com a fortuna que ele adquiriu e a fama, né, ao redor do mundo. Eu quero saber da Lúcia em relação a esse planejamento, Lúcia, lá nos 18, você tinha uma visão clara de onde você queria chegar, quando depois se aposentasse, ou era algo um pouco mais abstrato? Não, eu tinha. Já tinha esse plano? Já. Até uma coisa engraçada, mas acho que eu nem nunca contei. Eu gostava muito de uma música que dizia que a Maria Candelária caiu na letra O. E eu perguntava para minha mãe que letra O era essa. Então era o cargo máximo lá do funcionário público, na época, era por letras. E eu falava para minha mãe, não, eu vou ser funcionária pública, vou ter pulseiras para fazer barulho. Falava uma opção de besteira, mas eu acabei conseguindo tudo que eu planejei. Agora, esse planejamento, Gerson, como o Marcelo e a Lúcia já falaram aqui, enfim, tem as pessoas que conseguem, não prever, mas, enfim, tentar trilhar um caminho um pouco mais seguro. Agora, ao longo do percurso, há vários desvios, há emergências, como o Marcelo bem disse. Muitas vezes você pode fazer esse planejamento, mas acontece alguma coisa, você vai precisar sacar aquele dinheiro, acabar gastando. Então, esse pé de meia, esse planejamento e visão a longo prazo é fundamental para conseguir chegar após a aposentadoria um pouco mais tranquilo. Sem dúvida. Tomada de decisão é o que a gente tem como um parâmetro, né, do que se faz. Quer dizer, você vai sempre tendo que tomar decisões. Agora, veja só, Dona Lúcia, aos 18 anos, começou a fazer o seu planejamento. Nesse tempo todo, a realidade da Dona Lúcia foi mudando. Não estou utilizando ela como exemplo, mas é um geral. Foi mudando, o mundo foi mudando. O que o mundo hoje mudou, a geração de idosos de hoje, ou as pessoas que hoje têm 50 anos e que virão a ter 65 anos de idade dentro de 15 anos mais, o mundo será, se não diferente, vai ter muita modificação, né? Nós temos hoje uma crise da Previdência, nós temos uma série de problemas que certamente impactam no planejamento também que o funcionário público há de fazer para a sua aposentadoria, não é? Então, essa noção dessa modificação e as tomadas de decisão tem que estar dentro de um ambiente de saúde mental, de saúde física e de flexibilidade para poder se tomar essas decisões. Não é uma coisa simples assim, agora eu vou começar a botar X% do que eu ganho no colchão, seja qual colchão seja, não é? E colchão seja pelo menos um banco que dê uma remuneração, né? O banco da remuneração, mas deixar o banco... embaixo do colchão, na verdade, você vai estar perdendo juros. O banco da remuneração, mas qual é o banco? Por quanto tempo esse banco está saudável? Como é o seu gerente, qual é a relação com o seu gerente, enfim, tem um monte de coisas que entram dentro desse planejamento, né? Agora é importante a gente ressaltar também, como bem disse o Gerson, que uma série de mudanças acontecem ao longo da nossa história de vida na própria Previdência. Então, você pode entrar aí no site dataprev.gov.br, tem uma calculadora de benefícios segundo as novas leis. Você pode colocar o seu nome, data de nascimento, aqui ó, nessa região que eu estou circulando para você aqui. Você pode inclusive fazer simulações de auxílio-doença, de aposentadoria por invalidez, por idade, por tempo de contribuição, por tempo de serviço de professor até nível médio e ainda salário maternidade. Então aqui sai um cálculo de acordo com a nova lei. E aproveitando essa questão das mudanças, tem uma pergunta que chegou para a gente aqui, da Daniele. Eu quero aproveitar o gancho dela e chamar você de casa também a participar pelo Facebook, pelo Twitter e pelo telefone, nos contatos que estão aí na tela para você.
A Daniele pergunta o seguinte: tenho dúvida sobre aposentadoria. Ainda vale a pena pagar o INSS hoje que eu estou com 30 anos? Tenho 6 anos de contribuição e no momento não trabalho registrado. Essa dúvida da Daniele é de muitos trabalhadores que não têm a carteira assinada, né, Marcelo? Vale a pena para ela? Bom, eu não conheço a Daniele com a profundidade para dizer a situação dela. Então, eu tenho assim, cuidado e uma cautela para responder assuntos específicos e ficar dando opiniões sem saber exatamente. O que eu acho que é importante talvez deixar claro é, de alguma forma, contribuir para a Previdência Oficial faz sentido, né? Quer dizer, eu acho que você tem que também para a Previdência Privada, é importante pensar na Previdência Privada e há planos de aposentadoria pela Previdência Privada, mas também faz sentido pensar em termos de contribuição para a Previdência pública, né? Inclusive isso é algo que se ocorre no exterior. Agora, eu não estou respondendo à pergunta da Daniela, estou respondendo de forma genérica, porque claro, eu não uma recomendação que vale a pena ser considerada e caso a caso, como você bem disse, cada um sabe da sua história. Você pode pagar como autônomo, né? Claro. E é algo que é importante. Diga lá, Luciana. Eu tenho o exemplo para ela que quando o meu filho mais novo nasceu, eu parei de trabalhar. E aí a minha sogra, quando fez 1 mês, a minha sogra disse assim: Lúcia, vai lá no banco, faz o carnê para você não perder o vínculo com o INSS. É isso aí. E aí eu que essa contribuição autônoma. Então eu parei de trabalhar para cuidar dos filhos, mantive o carnê de INSS por 9 anos. Quando o meu mais novo estava com 9 anos, eu voltei a trabalhar e foi esse gancho aí do INSS que entrou, contribuiu para eu me aposentar. Eu não tive lacuna, né? Então, na dúvida, ainda é uma garantia, de certa forma. É uma garantia, aqui, ela pode usar esse INSS para o que ela quiser se aposentar depois. Né? Posso dar um exemplo? Bem, naquela época, não sei. Minha mãe pagou desde os 18 anos para o meu irmão. Meu irmão não está me vendo, mas eu peço desculpas a ele por apresentar publicamente isso. A partir dos 18 anos do meu irmão, ela começou a pagar a previdência dele. Meu irmão depois se formou, fez a carreira dele. Ele ainda não trabalhava na época? Não, não trabalhava. Ele hoje tem 59 anos, ele está aposentado pelo INSS, recebendo um valor bastante razoável, porque contribuiu sem parar. Muito bem, então pense bem aí, vale a pena. Daniele, pode ser uma boa opção para você, segundo os nossos entrevistados, pode valer a pena, né, Luciano? Tem outra questão aqui que a gente chegou para a gente da Jean Ezarani pelo Facebook, eu não sei se é a Jean ou o Jean, de qualquer forma, obrigado pela participação, que conta aqui que a mãe tem 58 anos, enfrenta uma delicada situação, que ela tem que esperar a aposentadoria, mas ainda quer trabalhar e por conta da idade é difícil conquistar aí um novo emprego. E ela pergunta quais as dicas e técnicas para facilitar a busca de quem está querendo trabalhar aí quase com 60 anos de idade. Quem pode dar alguma dica? Gerson, diga lá. Eu acho que eu posso ajudar em alguma coisa. Realmente essa colocação no mercado de trabalho é muito difícil, não é? A partir de 50 anos já começa a ser muito complicada a situação. Agora, a colocação... nós temos lá no Centro de Estudos e Pesquisa do Envelhecimento, no Rio de Janeiro, não sei de onde é, o Jean. O Jean. Confirmaram o que é o Jean. Então, não sei de onde o Jean é, agora já sei o gênero, não é? Mas no Rio de Janeiro, aqui no Centro de Estudos e Pesquisa do Envelhecimento, junto com a PUC, nós temos alguns cursos exatamente de colocação profissional, em que professores da PUC aparecem para fazer um coaching, não é? Um aconselhamento para essas pessoas que querem abrir um negócio, que querem começar uma nova etapa, não é? Isso tem acontecido muito, né? Quem se aposenta ainda com uma idade como 50 anos, ainda tem
um longo tempo aí de vida e de se sentir ativo, querer se manter no mercado de trabalho e de mudança de carreira, né? Então aproveito e já mostro para você de casa o site do Vital Brasil, que você pode aí, a partir das informações do Instituto, buscar esse coaching aqui oferecido pelo Gerson e também outras informações sobre o Centro de Pesquisas do Envelhecimento. Deixa eu aproveitar e mostrar aqui a questão do investidor, já que estamos na internet, portaldoinvestidor.gov.br, você tem uma série de informações aqui e inclusive pode fazer o download do livro que eu vou mostrar para você. Está aqui a terceira edição deste livro, que está também na minha mão, Mercado de Valores Imobiliários Brasileiro, que eu quero que o nosso entrevistado Marcelo fale um pouquinho sobre a importância desse investimento, né, de valorizar a questão de pensar não só na aposentadoria, mas ao longo da vida pensar em investir também o dinheiro, né, Marcelo? Eu gostaria de falar que esse livro deveria ser lido por você em casa, no seu escritório, porque esse livro ele é escrito pela CVM, é uma edição de 2014, terceira edição, mas é um livro também escrito com as principais entidades do setor financeiro, inclusive a BMF-Bovespa, CETIP, a APIMEC, Ambima, o IBRE, que é a Associação Brasileira de Relações com Investidores. Eu não queria começar a citar, porque são todos, e a Brasca. E aí depois, se eu esquecer as pessoas podem ficar chateadas. Mas o pessoal pode entrar no site aqui e verificar essas siglas todas, o que significam isso, também, isso. Então as associações. E é um livro de finanças, deixa eu deixar bem claro, não é um livro de finanças com equações matemáticas, é um livro que explica as regras do jogo. Então ele é um livro muito claro, explicando de uma forma técnica, segundo a legislação, mas não é um livro pesado em termos de legislação. Ele explica em português fácil o que é uma ação, o que é uma debênture, o que é um fundo de investimento, e ele realmente é completo, como ele já foi lido. Então eu quero deixar claro o seguinte, eu adoto o livro nas turmas do IBMEC, de graduação no curso de administração e na graduação do curso de relações internacionais, e ele foi fruto de um curso que a CVM proporcionou, chamado Comitê Executivo de Educação, onde a CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, capitaneia. Eu não sou da CVM, eu não trabalho para a CVM, quero deixar isso também claro. Quer dizer, eu estou fazendo uma divulgação de algo pela qual eu não sou ligado, tá? Então deixa eu aproveitar e mostrar aqui novamente a capa do livro, e você de casa pode ter acesso a esse livro na íntegra, entrando no site Portal do Investidor e fazendo o download. Eu tenho ele aqui impresso, mas como eu disse, você pode baixar em arquivo, ler no seu computador, no seu tablet. Vamos colocar de novo o site aí na tela, portaldoinvestidor.gov.br. E o tempo está voando no programa de hoje, já estamos aí com um minutinho para encerrarmos. Agora tem uma questão que chegou para mim aqui, do nosso setor de mídias sociais aqui do Conexão, que muita gente está comentando na nossa página no Facebook e no Twitter sobre crise, com medo de contribuir, não receber, quais as influências de uma crise econômica nas aposentadorias. É uma dúvida que muitos espectadores estão passando aqui. Antes da gente encerrar, eu queria ouvir uma consideração de vocês. Gerson, em relação a essa questão de crise econômica afetando aposentadorias, esse medo, um terrorismo que rola muitas vezes nas redes sociais. Bom, eu não sou a melhor pessoa para falar da parte econômica, não vou me ater a isso. Eu posso dizer que já passamos por várias crises, nós não sabemos ainda a profundidade dessa, está começando, eu acho que, a ficar ruim, mas passamos por crises de inflação altíssima e problemas gravíssimos, não é? A gente não sabia o preço do café, do cafezinho, né? A cada dia aumentava. A cada dia era um outro preço e sempre um número imenso. Agora, de todas as crises, nós conseguimos sair e a Previdência continuava aí. E então, ainda continua. Então e ainda continua. A gente ressaltar a solidez da nossa Previdência, apesar, enfim, de todos os reajustes, as mudanças em regras, né? A Previdência está aí para ser contribuída. A gente está realmente quase estourando. Eu queria ouvir de você, Lúcia, rapidamente. Você também passou por várias crises. Você recomenda que as pessoas continuem investindo em aposentadoria? Eu passei e tem uma coisa, pelo que eu soube, eu desconto a Previdência na minha aposentadoria, porque diz que se nós aposentados, não descontarmos, não contribuirmos, a Previdência não tem como nos pagar. Então, a gente já entramos na justiça, já fizemos de tudo, mas o negócio é contribuir para poder receber.
Sem dúvida. A gente está aqui com 30 segundinhos antes de encerrar, Então, mas mas queria de ouvir uma qualquer consideração forma, eu sua, acho Marcelo. Vale a pena? Vale a pena. Muito rapidamente, escrevi um livro chamado Crise, Prosperidade Comercial, Financeira e Política, e eu quero deixar bem claro, não há mal que dure para sempre, mas também não há bem que nunca acabe. Tem que pensar positivo, alto astral, pensando para frente e saber que a crise não vai ser eterna. E aí tem Nenhuma crise é eterna, né? Nenhuma crise é eterna. E a crise é sinônimo de oportunidades. Existe até um ditado que se diz, comprar aos sons dos canhões e vender ao som dos violinos, né? Quer dizer, a gente pode, na crise, pode ter oportunidade até de compras muito boas e quando está tudo muito bem, talvez esteja na hora de vender porque está no topo. Então, muito bem. Então saber pode ser aproveitar. agora a boa hora de pegar uma oportunidade aí e faturar lá na frente. Pensar frente e ter projetos válidos, construtivos muito bem. E muito bom. Obrigado. Obrigado a gente já estourou o tempo aqui, mas foi muito bom trocar ideias aqui com os nossos entrevistados de hoje, Lúcia, Marcelo e Gerson, obrigado pela presença no Conexão de hoje. Obrigado. Foi um prazer. Obrigado, boa noite.